capítulo 6, nem tudo é sobre política. Não é um capítulo que fala de A, B, C ou D. Fala da política no conceito maior, macro. A gente fala do cinema, da arte, valor versus preço. A questão de precificar a arte é uma questão muito complexa no Brasil e sendo iniciado. Então, assim, esse capítulo é um capítulo que a gente faz uma reflexão mesmo sobre o cenário que já vivemos, que estamos vivendo, que ainda poderemos viver, falando, relacionando com a arte, né, Ronaldo? Porque Uhum. a arte, às vezes, é muito criticada sem conhecimento. Então, é importante que as pessoas conheçam a arte, né? E a arte, ultimamente, ela tem sido muito utilitária, né? E as pessoas esquecem que a arte ela não tem que ser útil. Ela não está aqui para lidar com a sua necessidade mundana, e sim para falar com aquilo que é mais nobre dentro do ser humano, né? São os sentimentos, são as suas angústias. Então, não necessariamente a arte e a verdadeira arte, ela não tem um discurso político, e muitas vezes a gente tem visto as pessoas se apropriando de certas obras de arte para fazer proselitismo político, né? E, na verdade, a arte, ela fala sobre a alma humana. Então, Exatamente. e o quanto isso faz falta para as pessoas. Então, assim, por isso que nem tudo é sobre política. Às vezes a gente simplesmente está falando sobre o maravilhoso, o fantástico, a imaginação, e coisas que são pessoais, né? Exato. Tocam o ser humano naquilo que é mais importante, que é na sua essência. Então, Então, e aí você falou uma frase, um dia eu estou tentando lembrar aqui, que é perfeita, que você falou que a arte precisa existir, senão, você falou uma coisa assim, senão a vida... Uma frase que você falou, não, eu é uma frase do Ferreira Goulart, na até verdade. anotei a frase que Não, você a disse. frase é do Ferreira Goulart, que é assim: a arte existe porque a vida não basta. Isso. Sim. Vamos lá, capítulo 7. A menina que roubava cores. Esse capítulo muito especial para mim, pois falo do meu pai, da minha perda, que é uma perda que move a minha vida, inclusive artística. Se quem me lê sabe que no meus 74 livros quase sempre tem um pai que é importante, um pai que morreu, um pai que ajuda. O pai não sai da minha vida nunca, porque para mim foi um momento muito difícil da minha vida. Eu tinha 17 anos. Então, esse capítulo, A Menina que Roubava Cores, é uma história minha. Eu pedi licença ao Ronaldo, falei, posso colocar minha história nesse começo? Então, eu contei um pouco da minha história. E por que foi a menina que roubava cores? Porque eu passei um bom tempo sem usar roupa preta. E quando o meu pai morreu, a minha avó estava muito chateada, e a gente acaba se contando que a gente tem mais proximidade. Hoje eu entendo claramente. Ela disse, a culpa é sua. Você ficava só usando preto, você gorou seu pai. E se na época eu fosse um pouco mais madura, eu ia pensar, como assim? Ele comprava roupa preta para mim. Mas na época eu tinha 17 anos e eu acreditei naquilo. Eu passei quase um ano vestindo só roupa colorida. E aí vocês vão ter que ler lá, porque lá é exatamente o que aconteceu comigo. E na verdade, E aí a gente fala sobre na verdade, eu acho que assim, esse capítulo em especial, ele é a inspiração do título do livro, né? Isso, verdade. E exatamente assim, o quão pesado foi para você, quanto marcou para você essas palavras. Sim. Marcaram para você de forma definitiva. Lógico que depois você tratou e você consegue lidar com isso de uma outra forma, você ressignificou tudo isso, mas essa experiência fez com que você entendesse realmente qual é o peso das palavras na vida de uma pessoa. Sim. Né? Então você vê, aos 17 anos, uma menina que era... Eu só tenho irmãos, eu era a filhinha do papai, literalmente a filha do papai mesmo, protegida, amada. E aí você perde o pai no acidente de carro, a mãe fica em coma e a avó fala, a culpa é sua, porque as pessoas usavam roupa preta. E assim, quem é da minha época, não vou falar de idade de jeito nenhum, mentira, gente, eu falo, com 54 anos, quem é da minha época sabe que lá em 87, 88, a galera adolescente adorava preto, ainda tem, né? Hoje ainda tem isso, meu filho tem um monte de blusa preta. E meu pai comprava para mim, Ronaldo pretos, então tem essa fase meio gótica, assim, da gente. E aí a avó falou, olha, tá vendo, você gorou seu pai. E esse negócio, gente, vocês não têm noção. E eu comecei a usar roupa colorida, e eu sou uma pessoa que não gosto muito de estampa, né? Eu gosto de vermelho, hoje eu gosto muito de cor, mas eu passei um bom tempo sem gostar. E aí eu levei isso assim, gente, eu não posso, até que um dia aconteceu uma coisa, uma pessoa apareceu na minha vida e conseguiu ressignificar isso. E depois até, isso por muito tempo eu fiquei com a mágoa da minha avó. Aí depois, né, você vira mãe, você começa a ficar mais madura e você vê que a pessoa não fez aquele de coração. Minha avó era minha madrinha, morreu 92 anos, uma pessoa que eu sinto falta até hoje. Então, assim, esse capítulo é meu, vocês podem ler à vontade. É as fases do luto, a gente trata das fases do luto,
como romper traumas causados nessa fase, pelo luto ou pela ausência do luto. Aí a gente dá, né, a gente fala do ciclo do luto. Então, gente, aí o capítulo 8 é imperativo, que é o silêncio e o caos. E aí esse capítulo também é uma poesia que eu fiz, porque eu tenho uma veia poética escondida, vocês vão descobrir daqui a pouco. E aí eu falei sobre o silêncio e o caos, porque também tem o significado de uma aula que eu tive na faculdade, onde a professora deixou a gente 45 minutos sem silêncio, sem falar um A, e ninguém estava entendendo aquilo. Eu falei, gente, por que essa professora, muita gente faz silêncio? Ai, Valu, obrigada, viu? Você gosta dos amigos na live. Então, aí, gente, a professora chegou e não falou nada. A gente ficou 45 minutos uma na cara do outro, a gente pensava, será que ela tá doida e tudo? Mas era uma professora de ética, ela é viva, ela é psicanalista lacaniana, e a gente sabe que Lacan fala muito silêncio, o silêncio, ele nunca é silêncio. Não acredite nisso, viu, gente? Silêncio sempre diz algo. E a gente fala nesse capítulo sobre o silêncio gritante, o silêncio que incomoda, que transforma, e o que eu faço com o meu silêncio? Porque o silêncio grave é isso. Silêncio nunca é silêncio. Ele sempre diz alguma coisa. Às vezes até escondendo traumas. Escondendo. Ó, eu já falo para os homens aí, quando a mulher fala nada, e fica em silêncio, corre. Corre que a coisa tá feia, não é nada, mentira. É capaz de matar você, ela só tá em silêncio para não te matar. Então é o seguinte, capítulo 9 é Libriana. Esse capítulo foi o Ronaldo que fez, pode falar? Claro. Homenagem à maravilhosa Vivi, que, gente, a Vivi é maravilhosa, viu? Que aí fala do racismo, o que fazer, fazer o que se ama ou amar o que se faz. Aí, Ronaldo, quer falar um pouquinho desse capítulo? Claro. Por conta de conviver com a Vivi, e a Vivi ela é uma mestiça, né? Como, na verdade, todos nós no Brasil somos, né? Uhum. Mas ela tem uma característica muito curiosa, que ela tem o cabelo crespo, mas ela tem a pele clara. Então ela não consegue, durante a juventude, hoje em dia, essa questão dos negros está um pouquinho mais definida, mas na juventude dela nem tanto. Né? Lá na juventude dos anos 80, início dos anos 90, era muito difícil, esse tema dos negros era muito difícil de ser discutido. Então ela sempre foi essa pessoa que não se encaixava entre os negros e também não se encaixava entre os brancos, né? E o quanto isso interfere na vida de uma pessoa. Eu já conversei várias vezes, o fato de eu ter essa cara de índio, de indígena, né, num país como o Brasil, eu nunca sofri, de fato, um racismo. Mas depois que eu comecei a conviver com ela, isso ficou mais patente, mais visível. Inclusive com o meu filho também, que é a mesma coisa, tem a pele mais clara e tem o cabelo crespo, e aí sofre racismo, e a gente tem que conviver com ele e aprender com ele também. E a gente, esse capítulo é sobre isso, sobre essas experiências, mas não só sobre isso, mas também inspirado na vida da minha esposa, essa questão do quanto é difícil você saber valorizar o seu trabalho também. Então, é por isso que eu falei lá no início de que, assim, primeiro a gente vem com um texto que fala sobre vários temas e a gente vai dissecando ele aos pouquinhos. Então, não quer dizer que o capítulo que a gente começa a falar sobre racismo, ele vai ser sobre racismo o capítulo inteiro. A gente vai falando sobre vários temas ao longo desse capítulo. E o capítulo 10, que é o filho mais velho, mexeu ainda mais, porque partiu de um texto que o Ronaldo me mandou e falou assim, olha, eu vou te mandar um texto que é pequenininho, mas foi minha melhor arte. E assim, realmente, era um texto pequenininho, eu arrepiei a cabeça. Aí o filho mais velho fala de autoterapia, né, do poder que a gente tem de elaborar as dores, de melhorar. Quiser falar, Ronaldo, pode falar também. A intenção original desse texto era ser um livro infantil, mas ficou tão doloroso que eu guardei ele, e eu não sabia de fato o que fazer com ele. A intenção era realmente publicar um livro infantil, eu ia ilustrar essa história, mas não cabia. Não cabia, achei que não era a maneira certa de trabalhar um tema tão delicado, tá? Uhum. Então, não que livros infantis não abordem temas delicados, eles abordam. A questão é que eu não estava apto naquele momento para tratar esse tema dessa forma, né? Então, na verdade, ele foi feito um pouquinho antes de eu fazer o meu primeiro livro infantil para Portal, que foi o livro do Pingo. Eu trouxe esse texto para cá exatamente porque, como a gente estava tratando de um livro
em que a gente ia poder dissecar esses assuntos, essa parte simbólica e delicada desses textos. Então eu Sim, precisava colocar ele num lugar digno, onde ele sim. pudesse ser bem trabalhado, e aqui foi o lugar. Isso. E, gente, capítulo 11 é o tempo e o amor, definição de tempo, experiências vividas, vai devagar tempo, gente, o tempo está passando tão depressa. O que dita o tempo, tempo e autoconhecimento implacável. Também quero falar com a Leidiane, minha querida leitora, ela falou aí, Ronaldo, que ela estava com saudade da live minha e sua, que ela falou que ela aprende muito, Leide, beijo para você. E aí, no capítulo 12, esse texto eu adoro, porque é o Ronaldo sendo o Ronaldo, escrevendo maravilhosamente bem, como ele escreve, com as palavras dele, que tem hora que eu falo, mas eu gosto muito dos livros dele, que é Uma Atriz Bissexta, que fala sobre talento ou vocação, ou se algo mudou, talento ou vocação. Esse texto tem um desfecho muito bacana, que também não vou contar, senão perde a graça.